Olá, me chamo Anderson Costa. Hoje falarei do Instituto. Tão perguntado em meu e-mail, as pessoas mandaram muitas mensagens perguntando o que é uma ADIM. Pois bem, ADIM ou Ação Direta de Inconstitucionalidade, que você provavelmente já ouviu falar na TV, mas por sua complexidade não consegue discernir. Então vamos esclarecer. O que é a ADIM? Para entendê-la, devemos primeiro entender como o judiciário funciona. A regra geral é que você não pode ir ao judiciário e perguntar a ele qual é a opinião dele sobre uma lei ou que, por exemplo, como ele decidiria uma causa antes que o fato ocorra. Em outras palavras, o judiciário não julga causas em abstrato. Ele não dá opiniões, ele julga causas concretas depois de que o litígio ocorra. Para que ele possa julgar, esse algo precisa ter ocorrido, né? É por isso que você não pode entrar com uma ação perguntando ao juiz qual seria a sua sentença se você, por exemplo, matasse alguém, um fulano. O juiz só pode determinar sua pena depois que você cometer tal crime. A justiça, portanto, só se pronuncia em casos concretos. Pois bem, essa é a regra, mas existe algumas exceções, como por exemplo a ADIM é uma delas. A parte que propõe a ADIM está questionando se a lei controversa é constitucional, ainda que essa lei não tenha sido aplicada. A parte que propõe a ADIM está, em suma, dizendo que o STF, e apenas o STF, pode julgar uma ADIM. Precisa declarar a inconstitucionalidade de uma lei antes de sua aplicação, e sem que essa aplicação prejudique as pessoas ou para que ela pare de ser aplicada. Como o próprio nome já diz, a ADIM só pode ser usada em caso de inconstitucionalidade, ou seja, quando uma lei vai contra o que está disposto pela Constituição. Ela não serve, por exemplo, para declarar a ilegalidade de um decreto presidencial, porque o conflito, neste caso, é entre um decreto e uma lei. E não é qualquer pessoa que pode propor um ADIM, apenas o presidente da República, as mesas do Senado, da Câmara ou de uma das Assembleias Legislativas, ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, um governador, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, partidos políticos, e com representação no Congresso, confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Pode propor a ADIM. É por isso que a associação da matéria acima pode propor a ADIM. A ADIM tem uma quase-irmã chamada ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. A ADC funciona basicamente como o contrário da ADIM. Enquanto a ADIM, quem a requer pede que uma norma seja declarada inconstitucional. Na ADC, a pessoa requer que uma lei seja declarada constitucional. Isso ocorre quando promulgada uma lei, as pessoas, normalmente juristas, começam a dizer que tal lei não é constitucional. Para evitar que a dúvida sobre a constitucionalidade dessa lei fique pairando no ar e gere instabilidade jurídica, a Constituição permite que o presidente da República, as mesas da Câmara ou do Senado, ou o Procurador-Geral da República, e apenas eles possam pedir ao STF que ele declare que aquela norma gerando o debate é inconstitucional, pondo, assim, fim à instabilidade jurídica sobre sua validade. Por fim, um último detalhe interessante da ADIM, a regra e a exceção, é que se uma lei for declarada inconstitucional pela ADIM, aquela lei será tratada como se nunca tivesse existido, ou seja, como se jamais houvesse gerado efeitos. Assim, quem quer que tenha sido prejudicado por ela terá seu direito reparado como se aquela lei não houvesse existido. É o que os juristas chamam de efeito ex tunc, algo como desde sempre. É o que, na verdade, mas às vezes o STF pode decidir excepcionalmente que isso não é possível do ponto de vista prático e estabelecer que a aplicação da sua decisão só tem efeito do momento de sua decisão final em diante, né? O mesmo de um momento futuro em diante. Isso é o que os juristas chamam de efeito ex nunc, algo como a partir de agora.
Existe um tipo de ADIM especial chamado de ADIM por omissão, mas como ela é um pouco mais complicada de entender, num próximo vídeo falarei sobre. Grande abraço, hein? Qualquer dúvida eu tirarei. Pode mandar mensagem. Abraço.